Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, Viva Voz, boa noite. Boa noite, Rodrigo, boa noite, Carol e todo mundo que nos ouve, nos assiste nesta sexta. Oi, Vera. Ô Vera, o presidente voltou a falar em neutralidade, lembrando que o Brasil votou, né, a favor daquela moção condenando a Rússia. Então continua aí o presidente com uma questão e o Itamaraty com outra. A nossa diplomacia biruta de aeroporto, que você gostou quando eu mencionei anteontem, continua a todo vapor ou a todo vento, Bocardi, porque o presidente foi a São José dos Campos para um evento de lançamento da concessão da nova Dutra e voltou ao tema, voltou a falar em neutralidade, a dizer que não vai tomar partido, que não vai se posicionar em relação ao conflito, quando, na verdade, além da resolução do Conselho de Segurança da ONU, votada nessa semana com o apoio do Brasil, também hoje o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas votou uma outra resolução condenando as violações aos direitos humanos pelos soldados russos na Ucrânia. E o Brasil foi um dos que votaram a favor, teve 32 votos favoráveis, um deles o da representação brasileira no Conselho. Então, de novo, no mesmo dia, manifestações em sentidos opostos por parte do presidente da República e do Itamaraty, da nossa diplomacia, nas suas várias representações em organismos multilaterais, na ONU, etc. Isso nos coloca numa posição muito ruim perante o mundo, porque a nossa diplomacia deixa de ser respeitada quando o principal chefe de Estado está falando o contrário daquilo que os diplomatas estão negociando e estão falando nos fóruns indicados, nos fóruns em que esses temas são tratados. Bolsonaro deveria ou falar na mesma direção do Itamaraty ou se abster de comentar o tema, ainda mais porque, Carol e Rodrigo, a principal justificativa que ele deu e que ele voltou a trazer à mesa como razão para ele ter ido a Moscou poucos dias antes do conflito eclodir era: nós fechamos um ótimo acordo no campo dos fertilizantes. E uma notícia de hoje é que a Rússia proibiu a exportação de fertilizantes por questões logísticas, pelo fato de que o Ocidente está atrapalhando esses embarques de produtos russos, mas também para não se desguarnecer de um produto importante. Então o Brasil vai ficar a ver literalmente navios nesse campo aí. E a gente importa da Rússia 23% dos fertilizantes que usa. Então, até essa justificativa o presidente Jair Bolsonaro perdeu. Agora, Vera, o presidente e o governo estão aproveitando essa situação para tentar encampar projetos antigos como o de mineração em terras indígenas, né? Um absurdo isso, Carol. O presidente fez menção a isso na live fatídica, né? Na live de ontem. E ele disse que está sendo convencido por deputados e senadores, como o deputado Ricardo Barros e o senador Eduardo Gomes, de que é uma boa oportunidade para avançar com esse projeto. É um projeto que já tramita há muito tempo no Congresso, que o governo não conseguiu maioria para passar a boiada nesse campo, além de todos em que já fez com que a boiada passasse. E aí ele está dizendo que haveria jazidas de potássio, que é um dos minérios muito presentes nos fertilizantes, nessas terras indígenas, e que aí a exploração, ele fala, quando os índios assim quiserem, de acordo com a sua vontade, mas a gente sabe muito bem como funciona a exploração predatória nessas situações. Então ele está usando esse pretexto para tentar sensibilizar o Congresso Nacional da votação desse projeto. É um projeto que eu acredito que não tem maioria no Congresso, que ainda que passasse, o Supremo Tribunal Federal consideraria inconstitucional, porque está na Constituição o que pode e o que não pode ser feito em terras indígenas demarcadas. Então,
Acho que tem pouco tempo para que o Bolsonaro passe a boiada nesse projeto tão sensível, mas veja que é sempre uma obsessão por alguns temas, por alguns projetos, e usando qualquer pretexto possível, até uma guerra, para tentar levá-los adiante. Não, e naquela já aproveitando também como se fosse o mago, né? Assim, tá vendo? A gente já falava sobre isso como se estivesse antevendo que iria ter o problema do fertilizante, já caindo até em contradição no objetivo da viagem para a Rússia. Né? Contradição total, bem apontado, Bocardi, porque é isso, se você foi lá fechar um ótimo acordo de fertilizantes, se você ainda confia no taco do presidente, que foi lá e o Putin o recebeu, falou com ele por mais de 2 horas, não deveria ter essa afobação, muito bem lembrado. Diga, Carol. Se estava tão preocupado com isso, por que não botou a Petrobras de volta para a produção de fertilizantes, né? Porque a Petrobras saiu dessa área, tudo bem, devia ser mais barato importar da Rússia, ninguém imaginava que ia ter uma guerra, ok. Mas não era a prioridade número 1, né? Então, a Petrobras saiu dessa e de outras áreas durante o governo Temer, num plano ali de desinvestimento da empresa que ficou focada na extração, no refino de petróleo. Então, saiu da distribuição, saiu dessas outras áreas que não eram o core business da empresa, até para tentar reverter um prejuízo que teve durante muitos anos. E aí o Brasil deixou a situação em que ele era quase autossuficiente no terreno dos fertilizantes, produzia cerca de 70% daquilo que consumia, para uma situação inversa. Hoje em dia, importa cerca de 70% daquilo que consome. A Rússia é o principal país do qual ele importa, mas importa também, por exemplo, de Belarus, que é aliada da Rússia e que também está sofrendo sanções em virtude do apoio a Vladimir Putin. Isso certamente vai atrapalhar o nosso plano safra. Vários plantios começam agora e várias lavouras precisam muito desses insumos. A da soja, que é a nossa principal cadeia de exportação de grãos, depende muito de fertilizante. É a que mais utiliza fertilizante entre todas as nossas cadeias produtivas. Então, vai ter muito impacto nos preços e pode ter impacto também nas exportações brasileiras. Mas a viagem que a cada dia, a cada momento, se mostra um fracasso total, e como já foi dito muito antes, né? E agora a Malu Gaspar também traz no Globo uma denúncia chocante que para não prejudicar a visita do presidente à Rússia, o Planalto vetou o alerta de brasileiros na Ucrânia, dizendo que o setor consular estava recomendando que os brasileiros saíssem da Ucrânia por meios próprios, que fizesse isso um quanto antes diante da instabilidade política. E aí o Itamaraty, de repente, não vai falar nada, deixa quieto. Inclusive o embaixador do Brasil em Kiev, ele declarou à Globo News no dia 13 que a situação na Ucrânia era de normalidade, que não tinha razão para temer guerra. Então, ou seja, os brasileiros foram enganados até, porque o corpo consular dizia para sair e não, segura aí, fica quieto, não fala nada. Exatamente, Bocardi. A Malu trouxe esse alerta, que veio se somar uma matéria também do Jamil Chad, que já falava especificamente disso, que esse alerta foi adiado para não comprometer a viagem do Bolsonaro, né, para que não houvesse um ruído na viagem do presidente. E com isso a gente deixou mais de 500 brasileiros que vivem na Ucrânia à sua própria sorte, à mercê das circunstâncias. Essa entrevista do embaixador é chocante, porque ele desdenha de qualquer possibilidade, quando vários países já estavam retirando os seus cidadãos da Ucrânia, porque já diziam claramente que havia um risco iminente de uma invasão da Ucrânia pela Rússia. Então, agora, quando a gente sabe que houve um alerta específico do nosso corpo consular, a gente entende que isso foi deliberado e não só uma barbeiragem. Ou seja, o seu interesse político está acima da vida, da segurança dos brasileiros. Exato, é chocante e é um absurdo e mostra o quanto, na verdade, essa viagem foi travestida de interesses políticos, como você disse, políticos e ideológicos e eleitorais, porque o Bolsonaro precisava se mostrar bem-vindo em alguma potência mundial e foi escolher justo a potência que virou pária global por provocar uma guerra, a maior guerra aí na Europa em 40 anos.
E mesmo depois a reação está sendo muito lenta, né, gente? É isso, os brasileiros estão saindo meio por conta própria. Você vê o relato, parece que vai ter um trem, aí quem conseguir chegar, chegou, o avião ainda não foi. Assim, tá tudo muito claudicante, né, para tentar tirar as pessoas de lá. Porque deveriam ter feito isso antes da guerra, né, Carol? Exatamente. Porque durante uma guerra fica tudo realmente muito precário e a gente tem visto as pessoas saindo fugidas e sem nenhuma logística. E se tivesse feito antes da guerra, não precisaria passar esse sufoco, né? Vamos falar de PIB, Vera? A gente falou aqui já um pouquinho no programa, o Sardenberg também comentou, estão batendo bumbo aí no número, né, 4,6%, mas tem muitas ponderações aí, né? A base é muito baixa e se a gente comparar com outros países, o Brasil está abaixo da média. Pois é, exatamente, Carol. Eu falei sobre isso no Viva Voz da Hora do Almoço, o quanto isso iria ser alçado a um tema eleitoral na tentativa do presidente de mostrar que a economia brasileira se recupere. Então, o ministro Ciro Nogueira não demorou muito, já foi ao Twitter falar disso, falar de Auxílio Brasil, falar de várias coisas e dizer, olha só, quem dizia que esse governo era ruim, agora está dando com a cara na porta, alguma coisa do gênero. Porém, é isso, né? Falei com vários economistas, entre eles a Zena Latifi, o professor José Roberto Mendonça de Barros, e todos eles muito taxativos em que, no consolidado dos 3 anos de Bolsonaro, o nosso crescimento é de lado, né? Ele tem uma média aí dos 3 anos de 2,6%. Mas teve a pandemia. Sim, teve a pandemia em todos os países do mundo e o nosso se recupera entre os que vão pior, entre os que têm o menor índice de crescimento no pós-pandemia, porque é algo esperado. Você tem uma queda muito grande e aí a tal recuperação em V a que o Paulo Guedes se referia, só que a nossa é um V minúsculo, enquanto de outros países é um V realmente, um V maiúsculo em que a perna chega ao que era antes, né? A gente praticamente repôs a queda, um pouquinho mais, a queda de 2021 que foi de 3,9, mas tem aí um 2022 muito desafiador, muito complicado, porque a inflação já era um indicativo de que a gente teria crescimento pequeno, na casa de 0 a 1 ali, não passando muito disso, de acordo com as estimativas. E agora, com mais essa pressão inflacionária vinda da guerra, a gente não sabe o que isso pode ter de impacto, porque depende muito da duração do conflito, de quanto isso de fato vai impactar exportações de cadeias das quais o Brasil depende, as nossas próprias exportações. Então ainda está por ser dado, mas a gente sabe que é um fator que claramente joga todas as previsões para baixo. Mas isso não está impedindo que o governo faça uma festa ali, diga que estava certo desde o início nas suas previsões, que os pessimistas falaram antes e agora estão vendo que o crescimento foi bem dentro daquilo que os analistas esperavam para o ano passado. Era um pouquinho menor, mas a diferença é dentro da casa decimal. O Banco Central falava em 4,4 e agora o número veio 4,6. Ainda assim, é difícil de carregar essa tendência para 2022, como já mostram vários indicadores. E a gente tem inflação que preocupa, tem o emprego que ainda não se recuperou também, como era necessário que se recuperasse, porque a gente tem uma taxa de desemprego muito alta, e assim caminhará o ano eleitoral de 2022. Por isso que o governo precisa de várias forcinhas, várias mãozinhas ali para dar benefícios que ajudem a dar uma sensação, principalmente na camada mais pobre da população, de que a renda está aumentando. Então, está inflando artificialmente essa renda por meio de programas sociais. A gente viu toda a ginástica que teve de ser feita no orçamento para engrossar esses programas sociais, que a gente sabe que são necessários, porque tem muita gente que passou a estar na linha da pobreza após a pandemia, mas cujo objetivo é claramente eleitoral. Só contemplando aqui, André Menegatti, no interior de São Paulo, recuperação em L. Vera Magalhães, aqui de São Paulo também, o Doni de Itaquera. Crescimento foi em V, só que V de cabeça para baixo. É isso? Oi? Tem uma xará minha aí, Vera Magalhães? Não. Ou falando de mim. Vera Magalhães, o crescimento foi em V, mas de cabeça para baixo, tá. o Doni de Itaquera. Entendi.
E aí, antes de ir pra música, a gente já tá no tempo, hoje é mais curtinho, vou deixar essa na sexta-feira pra você. Pede pra Vera me mandar um beijo, viu? Eu queria ser um brinco dela pra poder ficar perto desse cérebro brilhante. Eu já me ouvi quem me dera ser um peixe, mas essa de quem me dera ser um brinco. Quem dera ser um brinco é muito bom. Como é o nome do candidato a brinco? Bira de Mairiporã. Bira, brilhante, maravilhoso. Vou adotar essa frase. Bom, além de brinco, porque brinco tem opções. Tem, além de 2, dependendo da orelha, pode ter até mais. Então você ganha várias, a chance aumenta. E pode ter o fone também, que eu tô olhando aí, do fone de ouvido também. Então. Esse fica ainda mais em contato ali são várias com o cérebro dele, possibilidades. Qual a música, Vera? Bom, a sexta-feira eu sempre dou uma diquinha cultural, então é uma artista jovem de Chicago, ela chama Kaina, é uma artista negra, faz um rhythm and blues misturado com um pouco de jazz, um pouco de pop, um disco muito gostoso que foi lançado nesses dias aí, nessa semana. O disco chama It Was a Home e essa música se chama Golden Mirror, é uma música muito boa para uma sexta, para um sextou quente, né? Que hoje tá calor. Nossa, vamos terminar isso e ir embora e curtir essa sexta aí, ouvindo isso. Obrigado, Vera Magalhães. Tem um pouquinho de bossa nova também, né? Tá lá no meu Twitter o link pro disco, tá? Legal. Bom fim de semana, gente. Valeu, você também. Beijo, tchau, tchau. Tchau, 18 e 18.